paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo. Bom, gente, hoje eu tô trazendo para vocês um testemunho. Testemunho da irmã Fátima. Ela vai nos contar como foi que ela conseguiu vencer a depressão. Irmã Fátima, paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, irmã Fátima, deixa eu lhe perguntar. O que lhe levou a ficar com depressão? Irmãs, foi o caso do meu filho, o Alex Júnior, porque eu tinha 4 filhos e hoje eu tenho 2. 2 morreram e hoje eu tenho 2 filhos. Então, eu fiquei, né? Porque não tinha como você não ficar depressivo. Uma dor de um filho é muito grande. É uma coisa que não é um pedaço do coração, é o coração inteiro. Então, ali eu fui lutando, pedindo para Deus e me ajudando e pedindo força para Deus para mim não ficar depressiva, porque eu tinha os outros que precisavam de mim, precisava da minha ajuda. Então, Irmã Fátima, em que ano foi que você perdeu o seu filho? No caso, o Alex Júnior. no dia 20 de maio de 2011. Pode continuar. E aí, após essa data, até hoje, você aprende a lidar sem a pessoa, a convivência, mas a falta, a saudade. Tem dia que você lembra com mais saudade, tem dia que você vai amenizando. E é assim, mas você tem que confiar no Senhor, que o Senhor ele lhe ajuda naquilo que você não pode, ele pode, porque nós temos um Deus vivo na nossa vida. E eu, irmã, venci assim, pedindo ajuda, sempre buscando as irmãs, os irmãos sempre me ajudando, nunca me deixaram, me visitando, ajudando. É isso que os irmãos têm feito. E você, se tiver alguém assim, você ajude também, porque você está tirando alguém do fundo do poço. A depressão, irmão, não é frescura. Você não tem ânimo para nada, você não tem vontade de viver. É uma coisa assim que eu ficava rasgando meu peito, me consumindo, me deixando sem força. E eu pedia para Deus, porque eu tinha meus outros filhos, precisava de mim. Irmã Fátima, você disse que por conta da perca do seu filho, do seu primeiro filho, que você relatou aqui, que você perdeu 2, né? Você está falando primeiramente de 1. Você passou a beber remédios controlados, né? Tarja preta, Rivotril. Relate um pouco desses remédios que você tomava. Irmã, é verdade. Irmã, eu tomava 40 gotas de Rivotril. O Rivotril, ele é uma droga. Eu fiquei dependente, eu não sabia mais nem qual era a medicação que eu tomava, por conta que era muitas. A substância já estava no meu organismo. Eu não conseguia mais ficar um dia sem tomar. Então ali eu fiz um voto com Deus, eu não aguentava mais, eu estava acabando minhas forças. E, irmã, eu só chorava, com tanta dor, com tanta agonia, um calafrio que eu já ficava. Quando era de manhã, eu já estava assim, eu já acordava. Quando eu dormia um pouquinho, não era aquele sono que hoje eu durmo, era um sono forçado, era aquela coisa assim que eu ficava, era drogada, irmã, amanhecia o dia era drogada. Era uma coisa assim que quem me olhava já percebia, não escondia, era uma coisa assim que todo mundo percebia. Então, eu pedi para Deus, Senhor, me liberta dessas drogas, que eu irei dar meu testemunho, para que várias pessoas tenham fé, assim como eu tive fé, que eu ia me sair do fundo do poço. Muitas pessoas podem confiar, pode ter a sua fé, não importa qual é o seu vício, não importa o que é, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, que pode lhe libertar.
que pode lhe curar. Eu não sei o que é o problema que você está passando, mas eu creio que não é maior do que o meu ficou na história, irmãos. Era muita dor. Irmãos, eu confesso, eu não quero me emocionar, que eu ficava a noite em claro. Eu chorava, eu sentia saudade dos meus 2 filhos. Eu pedia para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu tô com muita dor. Irmãos, inclusive, com 15 dias antes do meu filho, o Marcos Felipe, falecer, ele chorou, lembrando do meu filho, do Marcos Júnior, na minha casa, na porta. Lembrando porque a gente tinha ido para um aniversário e ele lembrou do meu filho lá e ele chorou. Após 15 dias, meu filho faleceu. Foi outro baque para mim, porque, irmãos, eu confesso que não tinha sarado a dor da perda do Alex Júnior, não tinha sarado, não sara, ameniza, mas sarar não. Eu continuo com a dor aqui no meu peito, com a saudade que eles estão guardados aqui no meu coração. Todos os 2 estão guardados. E ali naquele momento, eu vim ali, né, do aniversário, e cheguei na minha casa, comecei a chorar. Irmãos, eu disse, meu Deus, eu saí de lá, sentindo a falta do meu filho nesse aniversário do Alex Júnior. E quando ele chegou, eu estava chorando, eu ainda me lembro, eu estava chorando quando ele chegou a falar para mim. Então, naquele momento, eu fiquei muito triste, fiquei o resto da noite triste. Aí, após o acontecimento do Marcos Felipe, foi muito doído, foi outro baque, eu fiquei da mesma forma, dependente do remédio, eu andava nas ruas de Bacabal, irmãos, era o Espírito Santo de Deus que me guiava. Eu atravessava o sinal vermelho, sem eu ver nada. Eu dizia, meu Deus, eu já tinha passado. E sem saber onde eu estava. Chegava na rua, eu parava para ver onde é que eu ia. Não sabia mais para onde eu ia. Não sabia, irmão. Eu ia para a igreja e meu filho já estava me ligando. Antes de terminar o culto, com medo de eu ir para algum lugar, com medo de acontecer alguma coisa comigo. Enfim, foi muito sofrimento da minha família, porque a minha família sofreram, porque me via sofrendo, irmão. Os meus irmãos da igreja também me ajudaram, ia na minha casa com aquela palavra, com aquele, era um abraço, enfim, irmãos, me ajudaram bastante, eu só tenho que agradecer. Você relatou que perdeu o seu filho, né? O primeiro filho você perdeu, que ano foi? Foi em 2011. E o segundo filho, que foi o Marcos Felipe, né? Ele já morreu em que ano? 2018. 2018. Aí você relatou que tem 4 filhos, 2 morreram e 2 ficaram vivos, né? Aí a diferença de uma morte para outra é como você especificou. A ferida não tinha sarado porque tá aí, né? Não sara da perca de um ente querido. E depois que aquela cicatriz estava ali, aí foi reaberta novamente com a perca do Marcos Felipe, né, irmã? Verdade. Aí não, como diz, eu aprendi a conviver sem a presença deles, mas esquecer jamais, estão guardados. Inclusive, todos os dias, irmão, eu me lembro todos os dias, uma mãe que perde um filho, ela nunca esquece, a dor continua ali. Você pode me perguntar, irmã, como você venceu? Irmã, eu tentei muito me ajudar, pedia para Deus e tento, até hoje. Tem dia que você tá uma saudade, que você não entende a saudade, que é grande. Cada um tem um lugar ali, especial. Então, eu tô continuando vivendo, né? Irmãos, até hoje, para mim ir para um lugar é muito difícil.
porque o meu filho, o Matheus, que mora comigo, a Ana Paula, ela sempre me convida assim para me sair. Eles só querem sair comigo. E aí eu fico dando desculpa, porque eu não sinto aquela alegria dentro do meu coração. Eu não me sinto feliz. E por conta disso, às vezes eles ficam chateados porque quer sair comigo, né? E domingo a gente foi num sítio, dia 8 de agosto. E ali todo mundo tava ali. Eu pelejo, irmã, mas eu não me seguro assim, porque eu me lembro de cada um. Eu peguei o meu netinho mais novo, e ali eu fui ali para trás do sítio, né? E fiquei ali meditando e comecei a chorar, só, né? Comecei a chorar, porque eu não sei porquê, mas passa isso. Aí bate aquela saudade, aí eu fiquei pedindo, Senhor, eu vim pra cá, me ajuda. Eu passou assim uns 20 minutos, aí eu fui lá pra frente, aí a Ana Paula já sabe, aí eu disse assim, ela disse, a gente tem que aprender a conviver, ela dizendo pra mim, não pode ficar assim. Então, irmãos, eu louvo a Deus por isso, né, que Deus fez na minha vida. E agradeço a Deus. Então ajude, irmãos. Se eu tenho para me dizer, qualquer pessoa que você sentir no coração de fazer uma visita, de ajudar, estenda a sua mão, porque é um momento especial, um momento ali que você está ajudando alguém a sair do fundo do poço. Porque assim, eu chegava na casa dessa irmã, eu não cozinhava nada na minha casa, porque eu não tinha paciência ali naquele momento. Eu corria para casa da irmã, eu botava a comida no prato e corria para lá, porque eu não conseguia ficar sequer 20 minutos na minha casa se não tivesse alguém para conversar comigo, para me ajudar ali. Aí eu fui, com o tempo, irmão, não é assim, aconteceu não é frescura não. Hoje eu estou curada, para a glória de Deus, eu fico sossegada dentro da minha casa, eu ajudo meu filho. Mas no início foi muito difícil. Não é frescura, é uma coisa que fica lhe chamando ali, é uma coisa assim que fica lhe consumindo. Você quer se ajudar e fica ali naquela coisa difícil na sua mente, fica coisa na sua mente. Então, irmãos, eu ia lá e ela orava por mim, conversava comigo. Enfim, eu vinha 12 horas, 1 hora da manhã. Era em frente à minha casa. E ali eu me sentia uma pessoa, eu voltava para casa, irmã, assim, uma pessoa que eu já estava fortalecida, que eu tinha ouvido a palavra de Deus. E ali eu vinha para casa, às vezes eu dormia, às vezes não dormia. No outro dia eu dizia que eu não tinha dormido. Mas era assim, sempre Deus ali comigo, ali, me segurando ali, para mim não deixar nada acontecer. Irmã Fátima, você relatou também que por conta dos acontecimentos, né, por conta da depressão, você ficou tão debilitada por beber tantos remédios, por conta da perca dos seus filhos, que você passou por uma cirurgia, né? Foi, eu passei por uma cirurgia e eu estava tão fraca, irmã, tão fraca, que eu passei 2 meses tomando soro com a vitamina, porque eu não conseguia comer, eu não me alimentava. Nem a água, irmã, eu não conseguia beber mais, porque o meu intestino já estava fechando. Para você ter uma ideia, eu fiquei pesando 43 quilos. Eu estava fraca, eu não tinha mais resistência. Eu tomava a medicação, eu comia hoje um pouquinho, amanhã, passava amanhã. Após 2 dias que eu conseguia comer de novo, quando eu tomava outra vitamina. E assim, era assim minha vida. Eu lutando para sobreviver, né? Porque das minhas forças eu não tinha mais. Quando vinha a saudade dos meus filhos, irmãos, eu confesso, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu tinha ficado louca. Mas Deus, Ele é maravilhoso, e os que confiam nele, é como diz, né? Jesus, Ele é o único, Ele é
Ele que é o médico dos médicos. Então, ele me ajudou em todas as maneiras da minha vida, em todas as áreas da minha vida, o Senhor me ajudou. Você também relatou, irmã Fátima, que por conta da situação que você se encontrava, você chegou ao ponto de querer tirar a sua própria vida, né? É verdade. Um dia eu estava dentro da minha casa, isso era 5 horas da tarde. E eu olhei, era data do aniversário do Marco Júnior, né? E aí, nesse momento, eu entrei para dentro do meu quarto, irmãos, e eu olhei para um banner que eu tenho na minha casa, com a foto de tudinho pequenininho. E aquilo me deu um desespero, uma saudade, uma coisa que eu não poderia mais ver. Foi uma coisa assim que eu olhei assim para o céu e fiquei muito angustiada e eu dizia, meu Deus, me ajuda, me dá força. E eu entrei para dentro do quarto. Eu disse, agora eu vou tirar minha própria vida, porque minha vida não tem mais sentido. E aí, no momento eu me ajoelhei, eu coloquei um veneno no copo e eu ia levando para minha boca, irmão. Deus foi misericordioso, bondoso com a minha vida. Porque hoje não era para mim estar aqui contando esse testemunho. E ali naquele momento eu vi o anjo do Senhor sentado ao meu lado ali, segurando na minha mão. O copo caiu da minha mão. E ali eu saí em desespero para a casa dessa irmã. Cheguei lá na casa dela, me tremendo todinha. Eu pedi para ela orar, irmã, ore por mim. Ore, irmã, por mim, assim, numa aflição. E ela começou a orar por mim. E eu fui melhorando. E cheguei na minha casa. Após, assim, umas 2 horas, eu me ajoelhei e pedi para Deus que eu não queria aquilo para minha vida. Que eu não queria viver assim, correndo para um lado e para outro, com, tipo assim, irmão, tipo pessoa assim, problemas mentais que eu tava. Quem me olhava via, irmãos, como é que eu tava, como é que eu andava. Eu não conseguia dormir, no outro dia eu tava acabada com os olhos. Só se você... Quem me viu, irmão, quem me via, sabia. Não precisava nem eu dizer. Irmãos, um dia eu fui numa clínica e eu chegando lá para marcar uma consulta, eu ouvi a secretária dizendo que para a moça me atender, porque eu estava com problemas mentais. Eu ouvi. E eu fiquei assim, e após ela atender uma pessoa, ela me chamou e me botou para me falar com o médico. Entendeu? E aquilo dali eu fiquei na minha cabeça. Eu voltei para casa e cheguei na minha casa, eu me ajoelhei, chorei nos pés do Senhor. Irmão, eu chorava. Eu chorava que eu já andava com os olhos tudo inchados, de tanto eu chorar. Eu chorava. Quando meu filho trabalhava de empregado, aí ele abriu uma panificadora. E ali, após ele abrir essa panificadora, eu achei bom, irmãos, porque eu não dormia de noite e eu ficava ali, durante o dia eu estava intestina trabalhando, eu sentia, mas era menos do que à noite, que todo mundo saía e eu ficava só. Então ali era uma aflição muito grande para mim. Eu lembrava mais e mais. Em relação, irmão, quando eu ia fazer uma comida na minha casa, irmão, desculpa porque eu tô emocionada. Toda a vida que eu vou falar, eu choro, porque é muito difícil. Por conta que quando eu ia fazer uma comida que o Marcos Felipe gostava, eu chorava. Eu ia fazer uma comida, eu me lembrava que o Alex Júnior gostava, eu chorava, não tem como esquecer. É igual eu tô lhe falando, gente, quem já perdeu sabe. A gente aprende a conviver, mas esquecer não. Então, eu agradeço a Deus por até hoje o Senhor sempre
ao meu lado e me segurando até aqui. Até aqui o Senhor me ajudou. E eu creio que esse testemunho é um pequeno testemunho, mas vem outros, em nome de Jesus. Daqui para o final do ano, eu creio que eu irei dar meu testemunho em praça pública do que Deus vai fazer na minha vida. E você vai dizer, será que é ela mesmo? Será? Você vai ficar assim, se perguntando, porque a minha história, irmão, é muito triste. Mas nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas e que Ele caminha, Ele passa por cima das lutas com você. No momento que você pensa que você está só, você não está só. Ele está ali ao seu lado, lhe dando força, lhe pegando, caminhando junto com você. Assim que eu me sentia, quando eu amanhecia fraca, eu dizia, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Era a minha oração, Deus me ajuda. Eu botava louvor, assistia as lives e ficava ali me perguntando e pedindo. E eu, cada testemunho que eu ouvia, edificava a minha fé. Aquilo dali, irmão, foi me ajudando. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Você falou que Deus ele fez uma promessa para você, e essa promessa que o Senhor fez vai se cumprir ainda este ano. E você vai dar esse testemunho em praça pública, né, irmã? Irmão, porque nós temos um Deus que Ele promete e Ele faz. Na hora certa, Ele me prometeu e vai se cumprir. Agora, este ano, eu creio, muitos vão ficar sem entender, mas vocês vão ouvir e vão entender. E vão vocês ver também, vão né? ver também, com os olhos de vocês. Aleluia. Porque Deus é o maior. E a Bíblia diz, né, irmã Fátima, que Deus não é homem para que minta, E nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre, né? Verdade. Você falou sobre a padaria, né, irmã Fátima? E você disse que assim que o seu filho colocou esse negócio para você, você sentiu ali a mão de Deus, né, na sua vida, para que você pudesse ter forças para ajudar o seu filho, ajudar os seus netos, né? É verdade. Ali eu me fazia de dura, ali diante de tanta dor. Eu sabia que meu filho estava sofrendo, eu sabia que meu filho estava precisando de mim. Eu tinha 2 filhos, eu tenho 2 filhos e meus netos, e eles precisavam de mim. Então eu me fazia de dura, fiz essa cirurgia. Meu filho mandava eu ir me deitar, com cuidado comigo, aquela coisa, e eu ficava ali com pena dele e ajudando meu filho todo o tempo ali e pedindo força para Deus, né? Porque ele sofreu muito, meu filho. Ele me ajudou nas minhas horas mais difíceis da minha vida. Irmãos, meu filho morreu, ele se mudou para minha casa. Ele e a minha nora, e nós dormíamos na mesma cama. Eu e ele e a minha nora. Por conta que eu não ficava só, eu não queria dormir só. E ele me ajudava ali, ele tinha medo de sair e me deixar. Então, ali, quando meus netos nasceu, meu primeiro neto nasceu, né? Filho dele, que a primeira neta é a Maria Clara, mas que morava comigo era o primeiro neto, o filho dele. Eu ficava ali, irmãos, com ele ali, quando ele saía, e eu chorava bastante com ele novinho, eu ali chorando. Eu saía nas portas e eu ficava aflita também. Quando ele saía, enquanto ele não chegava, por conta que eu já tinha perdido 2 filhos, eu era naquele nervoso, meu filho não podia sair, que eu estava ligando, era 20 minutos, eu perturbava, eu ligava para ele, eu ligava 2 horas da manhã, irmãos, para ele estava dormindo, meu filho, eu achando que já era de manhã, e ele dizia, mãe, pelo amor de Deus, já é 2 horas da manhã, mãe, vá dormir, mãe. Uma vez ele disse para mim, mãe, eu vou lhe internar, não aguento mais, porque, irmãos, era aflição demais. E o Senhor me ajudando e ajudando ele e ajudando nós todos. Então, irmãos,
eu tive muita ajuda dos meus 2 filhos, da minha família, dos meus irmãos da igreja. Então, estou aqui para contar. Irmãos, ajude. Você vê uma pessoa, às vezes, dentro da sua casa, calado, sentindo depressão. Ajude essa pessoa, porque é muito importante a sua ajuda, a sua conversa, um abraço. Irmãos, eu confesso que até um chá que eu tomava de algumas irmãs da igreja que fazia com tanto carinho para mim, irmã, eu ficava adormecida, sabe? Era assim, eu tomava com tanta fé e com tanto amor, irmão, que me ajudava. Irmão, vinha gente para me ajudar, da Coelho Dias, bairro Coelho Dias, vinha uma irmã me ajudar. Sempre, irmão. Então, eu agradeço a Deus por eu estar aqui hoje, conosco. E você disse que tá pagando um voto, né, irmã Fátima? Porque você disse que quando Deus lhe curasse da dependência dos remédios, né, e que você tornasse a dormir sem depender desses remédios químicos, como você enfatizou, dessas drogas, você iria dar o seu testemunho e hoje você é prova viva, né? Exatamente. Por isso que eu estou aqui, para edificar a fé de cada um. Eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei o que é que você está passando, mas eu creio que não é maior do que o que eu passei, mas você vai vencer. Eu venci, você vai vencer. Acredite, peça para Deus, tenha fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu creio que você vai vencer. Bote na sua cabeça, eu não sei o que é que você está passando, qualquer um vício que você tiver, bote nas mãos do Senhor, peça para Deus que Deus vai lhe libertar. Diga para Deus o seu problema, conte para Deus, converse com Deus, que eu conversava com Deus. Tudo que eu estava sentindo, eu falava para Deus me ajudar, e que eu iria dar esse testemunho, esse pequeno testemunho, porque meu testemunho é grande, muito grande. Irmãos, eu confesso que dá para escrever livros e livros grandes, porque é grande meu testemunho, mas eu quero deixar aqui bem claro para vocês que Deus abençoe cada um de nós, abençoe a vida de cada um de vocês, viu? E que confie em Deus e bote nas mãos do Senhor qualquer uma prova que você está passando, porque Ele lhe dá a vitória, viu? Ele lhe dá a vitória, não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. E Ele lhe dá a vitória e você passa por cima de tudo. Tá me entendendo, irmãos? Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.